que hoje na obra de Zacarias Sitchin, você lê, mas você não vai encontrar toda a verdade que realmente foi, conforme eu falei para vocês. Porque se na tradução das tabuletas cuneiformes, né, fosse traduzido a verdadeira história, jamais poderia ser publicado. Então nós temos ali um livro que é uma obra-prima, que cria muito mais fantasia em cima da realidade. É você fazer da sua vida um conto de fadas. É você fazer das coisas horríveis que você passou na vida um conto de terror, que outra pessoa vai ler e vai entender que não passa de uma ficção. Entenderam agora? Mas a obra de Zacarias Sitchin, ela é, que nem eu falei para vocês, verdadeira. Porém, algumas coisas foram adulteradas e colocadas como imaginação, ficção, para que assim pudesse ser publicado o livro. Tá bom? Mas os Anunnakis, Pleiadianos, né, reptilianos de Nibiru, são muito mais do que aquilo mencionado nos livros de Zacarias Sitchin, ok? Então, os Anunnakis de Nibiru, eles aprenderam muito. Lembram que eles foram expulsos de Eleap e eles perderam o direito de se assentar na cadeira da confederação e da federação? Então eles começaram a trabalhar para consertar todas as desgraças que eles tinham feito. Aí o que aconteceu? Eles repassaram a matriz. Lembram que nos meus vídeos eu falei da matriz? Eles passaram a matriz genética da estrutura humana para cada civilização que adotou um montante de cada um de nós. E é essa civilização, a minha, a sua, a de outrem, é que vai fazer a mudança genética acontecer de forma gradual, certo? Então, em vista de toda a atrocidade que os pleiadianos, reptilianos, híbridos fizeram, não só contra os atadarianos que eles chegaram em suas luas, o expulsando através da violência e aprisionando muitos, e matando muitos. Eles hoje, né, eles lamentam tamanha atrocidade contra uma família estelar, né, que estava perdida à procura de uma nova chance para viver. Porque se eles conseguissem uma aliança ali com os pleiadianos de Nibiru, eles poderiam mandar, né, a comunicação para as outras naves que estavam à procura de mundos não habitáveis, para que assim pudesse iniciar uma nova vida. E quem sabe ali uma aliança com os próprios Anunnakis reptilianos. Mas infelizmente isso não foi feito. Né? Pela selvageria antiga dos niburianos, eles fizeram guerra. Só porque os atadarianos pousaram ali em sua lua. Então você entendeu, né, que a estrutura ali, conhecida como catedral, não era um monumento construído pelos atadarianos, porque os atadarianos chegaram em uma lua pertencente a Nibiru. Tá bom? Então fica explicado isso. Então vamos dar continuidade aqui, gente. Os atadarianos, né, eles tinham, tá, 9 planetas colonizados. Observação. Agora existe somente um, onde eles deram início às suas linhagens de sangue. Este planeta é chamado de Aarca, tá? E fica no sistema solar de Zeba 45. Lá eles tentam conservar sua linhagem de sangue, né? O planeta é super desenvolvido. Existiu somente uma guerra por lá, tá? Que foi uma guerra entre eles mesmos. O planeta está na 5ª dimensão e densidade, né? Que é a dimensão do seu eixo Tamber. Lembra que eu falei para vocês que o planeta Eleap tem o seu eixo Tamber também? Você lembra que nós entramos até em meditação por causa do fluxo do eixo Tamber? Então, o planeta, né, está na 5ª dimensão do seu eixo Tamber. E está também a 743 anos, tá,
à frente de Eleap na questão tecnológica, né, ou seja, na questão, vou colocar até aqui, ó, de tecnologia e na questão moral e intelectual. Os atadarianos hoje, deixa eu tirar isso aqui, os atadarianos hoje chegam a 4,20 metros de altura. Lembram que eles tinham entre 1,5 metro a 2,10 metros? Pois é, hoje eles chegam a 4,20 metros de altura e possuem 6 dedos nas mãos e seus pés possuem agora 6 dedos também. Lembram que era só 3 dedos? Agora por quê? Porque isso se deu pelo trabalho genético e pela atmosfera do planeta, né, que é o planeta chamado de Arca, que fica no sistema solar Zeba 45, tá? Então, observação, né? Então vamos lá terminar aqui. Vamos lá, vamos repetir aqui, ó. Os atadarianos hoje chegam a 4,20 metros de altura e possuem 6 dedos tanto nas mãos como nos pés, tá? Isso se deu pelo trabalho genético deles e pela atmosfera do planeta, tá bom? Eles estão hoje na 14ª dimensão e densidade. Lembram que lá no planeta deles, eles estavam na 6ª dimensão? Hoje eles estão na 14ª dimensão e densidade. Tá? Então, como é que foi isso? Perdidos, né? Na vastidão do universo, em meio a tantas guerras, né, em meio a tantas famílias estelares hostis caídas, eles conseguiram chegar, né, ao sistema solar Zeba 45. E lá eles observavam, né, um belíssimo corpo planetário, e eles mandaram uma expedição para esse corpo planetário, tá, que foi aí chamado por eles de a Arca. Quando eles chegaram, né, nesse corpo planetário, eles viram que ali era uma espécie em desenvolvimento, tá? Então não era uma espécie punida como os Raiazins outra hora foram e se degeneraram de suas belezas, não é isso, né? Mas era uma espécie que podia conviver com eles que eram mais evoluídos. Então o que foi feito? Eles viram que não havia uma ameaça, eles desceram nesse planeta, se tornaram senhores desse planeta, porém não escravizaram essa espécie, pelo contrário, eles começaram a se relacionar com essas espécies que ali existiam e começaram a mesclar a sua genética com a genética dessa espécie, do planeta do qual eles chamaram de Arca, e que se chama Arca até nos dias de hoje. Então, dado a isso aí, o que eles fizeram? Eles criaram uma nova linhagem, manteram ali a linhagem de fluxo de sangue, casaram-se entre eles, passaram muitos anos, e eles criaram uma civilização perfeita. Aí, por consequência da densidade atmosférica e da pureza, né, da atmosfera, eles cresceram em tamanho, chegando a 4,20 metros hoje. Hoje, eles têm essa mesma projeção facial para as mulheres, tá? Então, você imagina uma mulher desse jeito, de 4,20 metros de altura, né, por consequência da pureza da atmosfera. E com a mistura de duas espécies, onde eles se relacionavam sexualmente, o que aconteceu? Eles começaram a ter mudanças genéticas também. Então, permaneceu 6 dedos, tá? E onde nos seus pés tinham somente 3 dedos, passaram a ser 6 dedos pela miscigenação genética, que já foi estabelecida, tá? Hoje, eles colonizam outros pequenos planetas. Esses planetas eram planetas
que eles terraformaram e terracriaram novamente, estabeleceram ali uma nova vida, uma nova cidadela. Eles hoje têm o prestígio das federações e das confederações espalhadas em todo o sistema solar, em toda a galáxia. Eles são admirados por terem conseguido, com louvor, se restabelecerem. Hoje, eles não possuem mais armas de destruição de mundos, certo? Hoje, a ideia deles são uma ideia pacífica, certo? E uma ideia de autossustentabilidade. Entenderam agora como foi o início da jornada desta família estelar que ali foi encontrada na Lua e por que que eles foram ali, né, deixados na Lua, no caso a sua nave, por que que os pleiadianos de Nibiru não desmontaram a nave e não usaram a nave para nada e deixaram ali somente como um troféu. E depois, de forma sucessiva, quando eles foram expulsos aqui de Eleap, né, os Nibiruianos foram expulsos daqui e a Federação ficou com a Lua, óbvio que a sua cidadela ali na superfície permaneceu, como foi filmado e eu mostrei para vocês, como também a nave que ficou ali estabelecida, continuou sendo deixada ali pela Confederação. Porque a Confederação sabia que quando houvesse um desenvolvimento da parte humana e eles alcançassem a tecnologia por si só, né, eles iriam chegar por curiosidade na Lua. E como eles não sabiam do lado oculto da Lua, eles foram na superfície de frente da Lua. E ali, esses astronautas, esse cosmonauta soviético, né, russo, eles encontraram, né, essa cidadela que eles batizaram de sendo catedral, chamando-a de catedral. E por chamarem ela de catedral, acreditaram que a cidadela, a catedral, fazia parte desta civilização do qual foi encontrado somente ali o corpo de uma mulher e os restos mortais do que seria um homem, onde eles ali na reportagem disse que pegou somente a cabeça dele, daquele homem, porque o corpo já estava num estágio de mumificação muito extenso. Tá bom? Agora vocês entenderam, né? Então, acredito eu que vocês estão lendo junto comigo, então não tem necessidade de repassar tudo isso que eu falei. Então vamos lá. O líder, né, no início, ele se chamava Darius, e a sua rainha se chamava Riustap. Deixa eu ver aqui, isso. Não, tá certo, eu fiz errado. A condutora achada na nave, aqui ó, essa piloto, porque ela era uma piloto da nave cruzadora, essa piloto aqui, ela se chamava, né, Astu Saster Riustap, tá? Riustap. Porque a rainha, ela se chamava Riustap. Então todas as mulheres, né, do planeta, elas tinham o seu nome, e essa foi a maneira mais fácil que eu achei para escrever, para que você tivesse aí uma pronúncia através do entendimento da fonética do que seria a pronúncia do nome dela. Astu Saste Riustap, tá? Então todas as mulheres, elas carregam no final de seus nomes Riustap, que é o nome da rainha. E os homens carregam o Darius no final de cada nome, em homenagem ao rei. Que tanto o rei como a rainha morreram na catástrofe iminente, tá? Então, o nome dessa piloto, dessa Atadariana, o nome dela é Astu Saste Riustap,
tá bom? Então está aqui, né, conforme a Gnachete me passou, correto? Conforme a Gnachete me passou, eu compartilhei com vocês, né, toda a verdadeira história desta família estelar que outra hora foi encontrada aí a sua nave e um dos seus membros, né, na nave e que foi trazido de fato para Eleap para estudos, né? Então aqui passando novamente aqui, você, se você quiser, você pausa aí no seu vídeo para você ler, mas eu vou compartilhar isso aqui lá no grupo também, né? Para você que está aí no YouTube, você pode pausar para você ler, né, aquilo do qual eu escrevi, ok? Aqui, como eu fiz as correções, eu vou salvar, né? Então vamos lá, gente. Antes de passar, né, as reportagens do qual eu vou finalizar com elas, né, a minha explanação sobre a verdade da Apolo 20, tem aí a imagem do que de fato é, né, os atadarianos. A próxima imagem, né, aqui é uma imagem real e verdadeira dela, ok? Depois uma segunda imagem foi criada para tentar desmentir essa primeira imagem que é real, ok? Nós temos aqui esse corpo falso, você pode observar aqui, ó, a boca de um jeito, os lábios de um jeito, e aqui nesse corpo criado você vê que o olho é diferente, a boca é maior, os seios parece que são de argila mesmo, ou seja, de plástico. Então você vê que foi um corpo criado ali justamente para tentar descredibilizar essa primeira imagem que é real. Tá bom? Aqui, né, você tem aí na sua tela o que de fato é o cruzador que existe ali estacionado até nos dias de hoje na base lunar. Então é a nave dos Atadarianos. Foi esse cruzador, tá, que chegou ali. Essa imagem eu consegui na internet, não é imagem minha, tá bom? E quando eu estava procurando para mostrar a vocês de uma forma mais clara como é a nave, né, ao olhar para essa figura na pesquisa que eu estava fazendo na internet, a Gnachete, ela disse que ela afirmou dizendo que é a nave Atadariana, que tem 4,7 km, ok? E você vê aí, né, a imagem da cidadela, que foi passada para vocês em vídeo, e você vê aí uma grande estrutura. Então vocês já sabem que aqui de fato é a base lunar, né, a superfície lunar, e que essa cidadela que foi batizada aí como sendo catedral pelos astronautas, na verdade é uma cidadela construída pelos pleiadianos híbridos reptilianos de Nibiru, ou seja, os Anunnakis de Nibiru. Então essa cidade é real, é verdadeira e já existia antes que essa nave pousasse ali, trazendo dentro dela vidas biológicas orgânicas, como também naves de apoio, tá bom? Que era pilotada por essa alienígena, que era piloto condutora deste cruzador, ok? Aqui você tem as outras imagens, né? Bem menores, mas bem detalhadas da expansão da cidade na superfície da Lua. Aqui. E aqui você tem a nave fajuta, né? A nave criada para desmentir aquilo que é verdade, tá bom? Então eu deixei aqui essa nave mentirosa, criada só para trazer engano sobre a primeira nave.
Então, se alguém conseguir encontrar aí o primeiro vídeo da primeira nave na base lunar, acredito eu que nem mais exista, mas se alguém conseguir, através de pesquisas, procurar, você vai ver que ela vai se parecer com essa aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui é a nave mentirosa, né? Agora, essa estrutura que está aparecendo para vocês aqui, que você vê que é uma estrutura criada em CG e não é minha, né? É uma estrutura mais próxima do que hoje existe na Lua do planeta Arca, tá bom? Hoje eles trabalham com esse tipo de estrutura lunar, que você pode ver que essa estrutura é totalmente diferente dessa estrutura. Uma estrutura Anunnaki-niburiana, uma estrutura Anunnaki dos Atadarianos, tá? Bem diferente. Então hoje, em suas luas, tá? E nos seus planetas colonizados, eles trabalham com esse tipo de estrutura, tá bom? Então achei importante dividir aqui com vocês. Aqui nós temos, né, a cidadela suspensa dos Atadarianos, tá? Então eu encontrei essa imagem aqui na internet. Hoje os planetas colonizados, eles gozam de cidadelas suspensas na atmosfera, conforme eu já mencionei para vocês, que também encontrei aí em outros planetas, né? E aqui, né, você tem também o que hoje é o centro de análises e de projeção dimensional e de densidade dentro do planeta. Então, para representar, o que eu achei mais próximo da imagem foi procurar uma imagem que se assemelhasse àquilo que a Gnachet me mostrou através da projeção do seu pensamento ao meu pensamento, lembrando que eu não fui nem nesse sistema solar e muito menos fui ao planeta Arca. Então, algumas informações que a Gnachet me passou foi através do compartilhamento do seu pensamento para o meu pensamento, e as outras coisas que ela compartilhou comigo se deu também pela sua própria narrativa, tá? Então, isso aqui simboliza o centro, tá, do começo. Essa plataforma piramidal para eles significa o recomeço. Esse vão significa o que foi perdido. E aqui, o que significa o primeiro planeta onde eles habitavam, que tinha aí as suas duas luas, tá bom? E isso cria um estabelecimento do eixo Lópede, que é o núcleo do planeta, que todo planeta tem, seja ele artificial ou seja ele natural, ok? Então, no centro da cidade, né, existe um colossal monumento como esse, que mostra, né, o recomeço daquilo que foi destruído e sobre a superfície a réplica do seu antigo mundo, para estabelecer como memória perpétua entre os novos, né, que chegaram após a colonização do planeta que hoje se chama Arca. Aqui você tem aqui a projeção, você pode ver aqui, né, que são duas luas, o que parece ser uma nave cruzadora, tá? E segundo a Gnachet, né, onde eu apresentei essa imagem, que seria aí o mais próximo do que é o planeta hoje, a Arca, né, me foi garantido por a Gnachet que o mais próximo hoje das cidadelas do planeta Arca vem a ser similar, vamos dizer aí, uns 40% do que realmente representa aqui nesta imagem, tá bom? Então hoje, se você for no planeta, provavelmente você vai encontrar cidadelas quase desse tipo. Lógico que são muito mais avançadas do que uma mera imagem, né? Mas só para dar uma alusão aí para vocês. Aqui você tem, né, as cidadelas que são suspensas na atmosfera.
dos planetas colonizados, como também cidades que são suspensas no ar do próprio planeta Arca, né, que fica aí no sistema solar de Zeba 45. E aqui, gente, eu achei interessante, né, essa imagem. Tá vendo aqui atrás aqui? Isso representa Captelismut, que é o mundo responsável pela destruição dos 23 planetas, né, do sistema solar deles. Então eu encontrei essa imagem aqui na internet, mostrando a aproximação de um corpo planetário, né, a um planeta desenvolvido. Então deu aí uma alusão do que aconteceu. Então você vê aqui o que pode ser, né, colocado como Captelismut, que é o planeta que eu mencionei para vocês. Vamos dizer que aqui era a cidadela, né, dos Ataderianos, e aqui as naves saindo em fuga. Só para dar aí uma alusão para você naquilo que eu explanei, naquilo que a Gnachet me passou. E uma outra projeção seria aí do planeta Captelismut, né? Então vamos dizer que Captelismut ele é desse jeito, seguido aí pelas suas luas, né? Com a aproximação dele visível para quem está habitando aqui no planeta, o planeta colossal, certo? Então aí é só uma projeção para que vocês pudessem aí ver, né, o mais próximo possível de como seria então o planeta, ok? Então vamos aqui compartilhar novamente a reportagem, tá? Eu vou fazer uma leitura com vocês e trazer as explicações. William, né, teria afirmado que eles desembarcaram do módulo lunar próximo da nave extraterrestre, que é aquela que eu mostrei, e que realmente teriam entrado nela, então ele está afirmando. E ele viu certos artefatos, né, que teriam sido descobertos e recuperados, incluindo 2 corpos que seriam dos pilotos, e que estavam em excelente condição e pareciam ser uma mulher, e o segundo corpo estaria deteriorado demais para ser recuperado. Então eles só recuperaram a cabeça, tá? O ser feminino foi nomeada como Mona Lisa, segundo que seria as próprias palavras de William, né? Ele disse assim: aqui entramos no interior da gigantesca nave espacial. E também entramos em outra nave triangular. Olha que interessante, gente. Existia de fato ali também a nave triangular, que se encontrava dentro da grande nave, né? A exploração determinou que se tratava de uma nave-mãe muito antiga, que navegou o espaço pelo menos há 1,5 milhões de anos. Havia muitos sinais biológicos em seu interior. Encontramos vestígios da antiga vegetação de uma espécie em uma das... Não, desculpa. Havia muitos sinais biológicos em seu interior. Encontramos vestígios da antiga vegetação em uma espécie de motor, na seção onde estavam. Também encontramos rochas triangulares que emitiam lágrimas de um líquido amarelo que aparentemente possuía algumas propriedades medicinais especiais e restos de outras criaturas extrasolares. Lembram que eu falei para vocês que eles não levavam somente as pessoas, né, e que eles procuraram, né, cultivar ali o início da nova civilização que surgiria quando eles encontrassem um novo planeta? Então aqui está provado aquilo que eles encontraram dentro dessa antiga nave, que hoje está até ali na base lunar, né? E não foi tirada e nem será tirada pela Confederação. Então você vê aqui que restos de outras criaturas extraterrestres, extraterrestres ou extrasolares é a mesma coisa, que morreram ali, né? De pequenos corpos alienígenas de 10 centímetros,
que jaziam em um enorme